Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e dá aquela conferida na nossa patrocinadora Débora Fleck, personal trainer. Dá uma olhadinha lá no Instagram dela e qualquer dúvida chama no direct. Bom, infelizmente eu falei a palavra proibidinha lá no vídeo de ontem sobre o pós-jogo e o YouTube decidiu que não distribuiu o meu vídeo mesmo, né? Então, visualizações praticamente nulas. E eu vim hoje falar sobre a parte boa do empate ontem, das grandes notícias do empate ontem contra o Santos na Vila Belmiro. É claro que o empate por si só, se tu for olhar o pré-jogo, tu for olhar, um empatezinho contra o Santos na Vila, um lugar que o Grêmio sempre sofre, tu assina, assino. Do jeito que foi, tomando gol ali aos 44, 45 minutos do segundo tempo, gol de empate, fica aquela impressão de gostinho amargo. Mas se a gente for olhar o jogo mesmo em si, o Santos foi muito bem no jogo contra nós, nos amassou. Nós tivemos uma postura até bastante, não vou dizer covarde, mas defensiva demais no jogo e acabamos que o resultado mais justo mesmo, no mínimo, seria o empate. Enfim. Mas no jogo de ontem a gente teve, para mim, 3 grandes notícias de atuações individuais de alguns jogadores. E esses jogadores estão aí na capa do vídeo: Gabriel Grando, Eric Noriega e Wagner Leonardo. Eu vou começar aqui com o Grando, que foi até elogiado pelo Mano Menezes na coletiva pós-jogo. Falou que é um cara que está sempre, nunca reclamou, está sempre trabalhando, trabalhou ali em silêncio, soube esperar o momento dele no time. Falou até que torce para que o Grando renove, o Grando encerra o seu contrato no ano que vem com o Grêmio, e a princípio ele não ia renovar. Mas a verdade é que esse ano, especialmente, todas as vezes que o Grando teve a oportunidade de jogar no Campeonato Gaúcho, até o Volpi chegar, e agora nesses momentos aí que o Volpi está machucado, o Grando deu conta do recado. Eu nunca fui um grande fã do Grando. Não acho ele mau goleiro, eu acho ele um goleiro tecnicamente questionável. É um cara que defende e tal, né? Mas o gesto técnico da defesa, essas coisas, eu acho ele um pouco meio rústico, digamos assim, né? Mas é inegável que, se for olhar todo o histórico do Grando com a camisa do Grêmio, tanto o Grando quanto o Breno, na época que revezava o gol do Grêmio, os dois ficaram muito marcados pelo rebaixamento. Mas se a gente for olhar com muita calma, tu somar o número de falhas reais mesmo, foi falha grosseira do Grando e do Breno, se tu somar, por exemplo, não dá o número de falhas que o Volpi já teve esse ano, por exemplo. O Volpi agora vive um grande momento com a camisa do Grêmio. Não chega nem perto o número de falhas que teve, por exemplo, o Paulo Vitor com a camisa do Grêmio, né? Então, o Vanderlei, enfim, até o próprio Marquezinho no seu início falhou bastante, depois que ele pegou no tranco, né? Então acho que ficou muito marcado por essa questão do rebaixamento. Mas o Grêmio está aí, está amadurecendo, cada temporada que passa, mesmo não jogando com tanta frequência, mas é normal do goleiro, ele a cada ano que passa ele ir amadurecendo mais. Fala-se muito sobre o auge do goleiro ser depois dos 28, 29 anos. O Grêmio não está nem perto dessa idade ainda, então ainda vai evoluir muito na carreira. E é inegável que o Grêmio ontem foi o grande jogo, o grande nome do jogo, né? Depois vem o Eric Noriega, que foi contratado para ser volante, contratado como volante junto ao Alianza Lima lá do Peru. Mas ele teve mais, dadas as circunstâncias da temporada, ele teve mais oportunidades para jogar como zagueiro do que como volante. E olha, sinceramente, ele está indo muito melhor como zagueiro do que como volante. Eu acho que ele, como volante, ele é um cara um pouco, não sei, um pouco lento, talvez raciocínio um pouco lento, até movimentação, para uma área do campo que se exige tanta... O cara tem que estar ali perspicaz, sabe? O cara tem que estar muito atento, né? Pode ser que lá no Peru, um futebol talvez mais lento que o futebol brasileiro, de uma rotação mais baixa, ele conseguia jogar bem ali como meio-campista. Algo semelhante aconteceu com o Carbajo aqui no Grêmio, né? Lá no Uruguai ele foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Veio aqui pro Brasil, o cara não conseguiu jogar.
Quando ele pensava em fazer alguma coisa, os caras estavam lanhando ele, roubando a bola. Ele não conseguiu jogar aqui no Grêmio. Por isso também, né? Então, para mim, o Noriega até o momento é um baita de um zagueiro. E olha, em condições normais, de acho que todo mundo disponível, eu não sei não se o Noriega não seria o cara a ser o titular. Se ele não for titular agora do Grêmio, a tendência é eu ver o Noriega como um futuro titular do Grêmio por muitos anos aí, pelo lado direito da zaga. E o Wagner Leonardo, também para mim é aquela coisa que... é um super zagueiro. Não, não é um super zagueiro. Mas dada a média de zagueiros do futebol brasileiro, o Wagner Leonardo é sim um zagueiro acima dessa turma geral dos zagueiros, né? Eu comemorei muito a contratação dele junto ao Vitória. Tenho até um amigo que torce o Vitória que ficou um puto da vida quando o Wagner Leonardo saiu, né? Acho que ele foi muito prejudicado nos últimos meses por jogar do lado direito. É cientificamente comprovado que os jogadores, os canhotos, eles têm muito mais dificuldade de se adaptar ao lado direito do que o destro a jogar no lado esquerdo, né? Então ele realmente teve vários jogos que ele não foi bem jogando pela direita. E se a gente for olhar, desde que ele chegou, tu compara os jogos que ele fez pela direita e compara os jogos que ele fez pelo lado dele, pelo lado esquerdo, cara, tem comparação. O número de erros é mínimo jogando ali pelo lado esquerdo. Cara, que teve um jogo ou outro que ele não foi tão bem, faz parte, é um ser humano. Mas é inegável que o Wagner Leonardo é um baita do zagueiro, foi um acerto do Grêmio. Se custou muito caro ou não, não sei. Eu sinceramente, dada a projeção que ele tinha, um cara titular do Vitória, capitão, eu esperava até que fosse ser mais caro uma saída dele lá do Vitória. Mas fato é que ele fez ontem também um grande jogo, talvez até acima do jogo do que fez o Noriega, que também foi muito bem. E não se surpreendam de Eric Noriega e Wagner Leonardo ser uma zaga titular do Grêmio no futuro, até não tão distante assim, porque o Kahneman já está mais velhinho. Acho que o Kahneman hoje também é muito titular por tudo que ele representa, mas se a gente for olhar, talvez taco a taco ali, o atual Wagner Leonardo com o atual Kahneman, eu não me surpreenderia não se o Wagner Leonardo fosse sim titular ali pelo lado esquerdo, tá certo? Escreve aí o que tu achou do jogo, o que tu achou desses três jogadores, se tu acha que tem mais algum jogador aí que devia estar nessa lista das grandes notícias do empate do Grêmio contra o Santos lá na Vila Belmiro ontem à noite, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito!